Amém, irmãos. Graça e paz. Deus seja louvado eternamente. Amém, irmãos. Sem perca de tempo, eu convido a igreja a se colocar sobre os seus joelhos e, por favor, abram as vossas Bíblias na carta de Paulo aos irmãos em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13 até o versículo 20. Na minha versão aqui está na linguagem de hoje. Livro de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20, que diz assim a palavra de Deus. Ele, Jesus, nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Versículo 14. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Versículo 15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas. Versículo 16. Pois, por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que se não vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou o universo. Versículo 17. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Versículo 19. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Versículo 20. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como nos céus. Deus seja louvado. Meus irmãos, todos nós temos uma Bíblia. Às vezes, alguns com apenas uma versão, outros com várias versões, mas todavia, já dizia um professor meu, todavia, porém, entretanto, o que nos interessa é que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E tomamos como base que a Bíblia, a palavra de Deus, ela contém 66 livros. Uma parte estão escritos no Antigo Testamento e a segunda parte está escrito no Novo Testamento. E tomando como base a vida do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, Paulo escreveu 13 cartas. Dentre essas 13 cartas, Deus nos escolheu para que nós abordássemos nesta noite o livro que ele mesmo escreveu para os irmãos em Colossos. E quando ele traz esta verdade, no capítulo 1, no versículo 13, na versão que está ali no nosso data show, na versão que eu li aqui, está na versão na linguagem de hoje, mas na versão fiel, diz assim: o qual ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A igreja de Deus, ela é privilegiada. Não existe um privilégio maior do que este
Não existe uma dádiva maior do que esta de receber o perdão, a graça, a misericórdia, a bondade de Jesus. Porque já dizia a música do nosso saudoso irmão Lázaro: quem era eu? Um escravo do pecado. Mas Cristo, por sua infinita graça, bondade e misericórdia, porque ora, essa pessoa que está pregando para vocês, um dia estava afastado do caminho do Senhor. Conforme diz a Bíblia, eu andava segundo o curso deste mundo, segundo o meu bel prazer. Eu vivia segundo os desprazeres que o mundo oferece. E a Bíblia diz que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E a partir do meu nascimento, conforme disse o salmista Davi, em pecado eu fui concebido. E eu nasci nessa perspectiva. Mas até chegar um dia, no ano de 2003 para 2004, quando eu confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, a partir daquele dia eu tomei posse e acredito que Satanás não tem mais poder sobre a minha vida. E eu quero crer que eu estou pregando para um público seleto de pessoas que um dia confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a partir daquele dia marco, as trevas não têm mais poder sobre a sua vida. Já era para Satanás. Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. Porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vitória, para que nós vivêssemos em novidade de vida. Império das trevas, nós éramos subjugados pelo poder do inimigo de Deus. Mas um dia, a boca de Deus se abriu e gritou, e as cadeias da morte se rangiram e quebraram, e os grilhões Jesus quebrou e ressuscitou ao terceiro dia. E é Ele que está aqui nesta noite, ministrando ao nosso coração. Então, por favor, meus queridos e estimados irmãos, quando ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque o Senhor está neste santo templo, calemos diante dele toda a terra, porque ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, nosso amado Jesus, aquele que foi manifestado na carne, aquele que foi justificado pelo Espírito de Deus, contemplado entre os anjos, pregado entre as nações. Ele está aqui hoje, nesta noite. Ele está ministrando ao nosso coração. Então, bata no seu peito com total ousadia e diga: inimigo, você não tem mais poder sobre a minha vida. Porque a minha vida, quem controla, quem dirige a partir de hoje é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nunca perdeu uma peleja, aquele que não dormita, aquele que não cochila, aquele que não dorme, o guarda, o protetor de Israel. Ele mantém uma aliança conosco, não porque nós merecemos, mas porque ele é misericordioso, e as misericórdias do Senhor são as causas pelas quais nós não somos consumidos. Glória a Deus por isso. Em João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus nos libertou
das trevas. Jesus nos libertou deste mundo vil, deste mundo que escraviza as pessoas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, porque nós um dia decidimos conhecê-lo como nosso único e suficiente e Salvador, e tomamos como base que Jesus Cristo é a verdade que transforma, Jesus Cristo é a verdade que liberta, Jesus Cristo é a verdade que transforma o ser humano. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A lei, ela escraviza, a lei, ela mata, mas a graça traz vida. A lei escraviza, mas a graça traz amor, traz conforto e também traz justiça. E dentro dessa perspectiva que nós entendemos que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certa feita, Jesus estava num certo contexto e colocaram no meio dele uma certa mulher que foi apanhada em atos horríveis. E Jesus, ele é fantástico. Jesus, ele é magnânimo. Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele é suficiente. Mestre, esta mulher foi apanhada em ato tal. E o que o Senhor tem a nos dizer? Irmãos, Jesus, ele é maravilhoso. Jesus ali estava diante de duas leis que estavam vigentes. A lei de Roma, a cidade onde ele estava, era subjugada pelo Império Romano. E Jesus conhecia muito bem a lei de Roma, mas nem tampouco ele usou a lei de Roma. Jesus também conhecia as leis judaicas. E naquele contexto, se uma pessoa fosse apanhada neste ato, esta pessoa deveria ser apedrejada a público. Jesus não usou nem a lei de Roma e nem a lei judaica. Ele usou a misericórdia. Aquele que dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Não ficou ninguém. Aquela mulher não foi subjugada pelo império das trevas, mas ela alcançou a graça divina de Jesus. Parece que eu vejo cada um largando as suas pedras e ficando só ela e Jesus. E ele disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse, nenhum, Senhor. Jesus disse, nem tampouco eu te condeno. Agora vá e não peques mais. E lá no livro de João, Jesus disse que eu sou a luz do mundo e quem me segue não andarás em trevas, mas pelo contrário, terás a luz da vida. Nós éramos subjugados por Satanás, mas hoje estamos debaixo da autoridade do nosso Supremo Maior, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e o tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. As 7 palavras de Jesus na cruz. Jesus sentindo o pavor da morte. Jesus sentindo o pavor da agonia. Pai, Pai, por que tu me abandonastes? Jesus se sentiu só. Naquele momento de dor, parece que o céu parou para Jesus. E olha que Jesus teve vários momentos que a Bíblia registra. Um dos quais, quando ele foi batizado por João Batista, ele ouviu uma voz do céu que dizia, eis aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho alegria. Mas naquele momento de dor, o trânsito dos céus parou para Jesus.
E Deus não falou com ele, mas mesmo assim ele carregou a cruz, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, com provas infalíveis e incontestáveis, e um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Eu estou pregando para uma igreja que aguarda ansiosamente a volta de Jesus Cristo. Mas se porventura alguém aqui ainda não estiver vivendo esta verdade, com total respeito, se enquadre nesta verdade, porque um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo de número 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Talvez se eu fosse levita, eu cantaria aquele hino. Cristo levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu para dar vida à humanidade. Então, quando as lutas sobrevierem sobre vocês, quando o medo tentar assolar a vida de vocês, quanto a minha também que estou pregando, lembre-se que um dia Jesus também passou por isso, e ele mesmo disse, no livro de João, capítulo 16, versículo 33, ele disse, essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenham paz, que no mundo tereis aflições. No mundo nós passaríamos e passaremos por aflições, mas em Cristo somos mais do que vencedores, porque um dia todos nós andávamos desgarrados como uma ovelha, sem pastor, sem direção, sem um rumo, sem um caminho. Mas Deus, por sua infinita graça, bondade e misericórdia, enviou Jesus para nos resgatar de novo, até porque existia uma parede da inimizade, uma parede da separação, que separava o homem de Deus. Mas Deus enviou Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou, e está aqui hoje falando poderosamente ao nosso coração. E ele mesmo registrou dessa forma, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. E o Senhor, nesta noite, está aqui ministrando ao teu coração. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Isso não é profecia. Isso não é algo profético. Isso precisa ser uma realidade na minha vida e na tua vida. E precisamos crer e acreditar que Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Porque ele é mais poderoso do que isso. Porque ele, aleluia, é antes de todas as coisas. Antes que houvesse os céus, antes que houvesse a terra, ele já estava na criação, ele já existia no universo com o Pai, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 ao 56. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por isso que Jesus, ele está vivo para todo sempre. Amém. Versículo 14 do livro de Colossenses diz assim, 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber,
a remissão dos pecados. Se aqui tiver algum professor, alguma professora de português, eu acredito que no final desse sermão expositivo, pastora, eu vou tirar uma nota 10. Remissão. Existem duas palavras para remissão. Remissão com C cedilha e com acento circunflexo e remissão com 2S e acento circunflexo. A remissão que esse capítulo 14 está falando é remissão com 2S. Remissão com C cedilha e com acento circunflexo. Isso aqui eu entendo muito bem, que é a área, se permitir Deus, no amanhã eu vou atuar na área da advocacia. Remissão com C cedilha. Isso acontece muito lá no artigo 126 da Lei de Execução Penal. Quando alguém está cumprindo uma pena em regime fechado ou regime semiaberto, regime fechado é aquela pessoa que não só tem o direito de se alimentar, tomar um sol, mas não sai da cadeia, do sistema prisional. Mas uma pessoa que está cumprindo uma pena no regime semiaberto, essa pessoa pode sair durante o dia, trabalhar, mas precisa voltar para o sistema penitenciário para dormir. E dentro desse artigo 126, existe esta palavra remissão, com C cedilha e com acento circunflexo, que um preso, a cada 3 dias de trabalho dentro do sistema prisional, ele recebe um dia, diminui mais um dia da pena dele. Isso é remissão. Isso é remissão, que significa verbo remir. É um perdão oneroso. Ele só vai receber esse perdão a cada 3 dias de trabalho, ele recebe um dia de pena. Ou seja, a sua pena vai sendo diminuída. Isso é remissão, é um perdão oneroso. Agora, remissão com 2S e com acento circunflexo é o perdão de Deus que nós recebemos e nós não fazemos nada para receber isso. É um perdão que ele resolveu nos perdoar. Ele resolveu nos redimir. Ele redimiu a nossa alma que estava presa no lamaçal do pecado. Jesus foi lá com seu braço forte e nos redimiu. Remissão é isso. Remissão. Ele nos perdoou, que significa verbo remitir, perdão por compaixão. Remissão com o C cedilha e com acento circunflexo é um perdão oneroso, que quem está lá vivendo esta realidade só recebe o perdão se trabalhar. Mas a remissão de Cristo, com 2S e um acento circunflexo, é diferente. Eu não fiz nada. Vocês não fizeram nada, mas mesmo assim, ele decidiu morrer por nós. Mas mesmo assim, ele decidiu redimir a nossa alma. E Satanás não pode mais julgar a nossa vida, porque Jesus ele rasgou na cruz a cédula da morte que existia entre nós. Nós já éramos sentenciados à morte, mas Jesus foi lá. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, ele é maravilhoso, meus irmãos. Jesus, ele é uma fonte inesgotável. Jesus, ele é, aleluia, Deus inabalável. E recebemos dele a remissão dos nossos pecados, sem precisar do nosso esforço, sem precisar da nossa força, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Versículo 15, irmão. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No hebraico lá, no livro do Gênesis, Bereshit. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja isso. E disse Deus,
haja aquilo. Naquele contexto, Jesus já estava com o Pai na criação de todo o universo. O livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 11, a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, como falava com um amigo. Moisés um dia decidiu, teve o desejo de ver a face de Deus. Mas Deus disse: Moisés, infelizmente você não terá esse privilégio, porque ninguém poderá ver a minha face, porque morrerá. Mas veio Jesus. A imagem do Deus invisível foi revelado em Israel. Nasceu numa manjedoura. Herodes queria matar aquela criança. O anjo do Senhor disse para José: José, pega essa criança, foge para o Egito, porque Herodes quer matar essa criança. José pega a criança, foge para o Egito, para se cumprir aquilo que diz a Bíblia, que do Egito eu chamei o meu filho. Depois Jesus ele vai se fortalecendo, ele vai iniciando o seu ministério, ele vai anunciando o reino de Deus. Até que um dia, Jesus ele estava pregando um sermão cristocêntrico e Filipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. Jesus disse: Filipe, há quanto tempo que eu estou convosco e tu me faz uma pergunta dessa? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu sou o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aleluia! A Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o Deus primogênito, ele foi revelado para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Dê glória a Deus por isso e para isso. A Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo que foi criado por ele e para ele. Em Jesus está concentrado todo o controle do universo. Nada foge do olhar de Jesus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Jesus é maior do que os principados. Jesus, ele é maior do que as trevas. Jesus, ele é maior do que tudo, maior do que o universo, maior do que a nossa vida. É Jesus. Jesus, ele é tão grande que se nós usássemos aqui 1000 palavras, com certeza nós passaríamos a noite descrevendo as maravilhas, os títulos que Jesus tem. Mas mesmo assim, com todas essas qualificações, ele um dia resolveu morar dentro da nossa caixinha, dentro do nosso universo, que é o nosso corpo, cujo Paulo disse que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de vocês. Deus habita dentro de mim. O Deus da criação, o Deus que criou todas as coisas, habita dentro do meu coração. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. As pessoas gostam de usar um ditado, né? Sem Jesus, nem tente. Quando a gente abre o Reels, né, do Instagram, as pessoas usam esse texto. Sem Jesus, nem tente. E de fato é isso mesmo. Porque ele é antes de todas as coisas. Antes que houvesse os céus, antes que houvesse a terra, antes que houvesse a lua, as estrelas, os luzeiros do universo, Jesus já existia, porque ele é autoexistente. Ele é autocriável. Ele não foi criado por ninguém. Ele existe por si mesmo.
Ele não precisou de matéria nenhuma para ser criado, porque ele é autoexistente. Ele já existia antes de tudo e continuará existindo para todos sempre. Amém. Porque ele é antes de todas as coisas e todas as coisas estão subjugadas por ele. Porque um dia antes dele partir para os céus, os discípulos ficaram tristes. Apareceram alguns varões galileus e disseram para os nossos irmãos galileus, por que vocês estão com os vossos olhos fitos nesse Cristo? Esse mesmo Cristo que foi assunto dentre vós, ele voltará para buscar vocês. E o Cristo que eu estou pregando é um Cristo que ressuscitou, está vivo pelo século dos séculos, e nas mãos dele, ele tem a chave da morte e do inferno. Jesus venceu a morte. Por isso que a Bíblia diz, isso não estava na mensagem, que precioso é aos olhos do Senhor a morte do seu santo. Quando a morte bater na porta da minha vida, eu não tenho que temer a morte. Porque um dia todos nós morreremos. Um dia eu vou morrer. Esse jovem que hoje vos fala, com 38 anos, um dia vai morrer. Mas antes que a morte chegue na minha vida, eu preciso ter essa perspectiva, que a morte é apenas uma passagem para um mundo melhor, para estar ao lado de Jesus, para estar aguardando aquele grande dia. E da mesma forma, quando João viu as maravilhas lá na ilha de Pátimos, a Bíblia diz que ele viu muitas almas debaixo do altar do Senhor, clamando e pedindo a Deus por justiça. E a Bíblia diz que foram lhes dadas vestes brancas e aguardasse mais um pouco. A morte não é o fim na vida de um cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas a morte na vida do cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro é o início, é um ciclo de uma nova vida. Passamos da terra e aguardaremos a volta de Jesus. Versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tenha a preeminência. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça. Somos o corpo. Quando um membro do corpo está doente, o corpo reclama. Até porque aquilo que nós não conseguimos resolver na mente, o nosso corpo transforma em doença. Quando um membro do nosso corpo está doendo, todo o corpo sente. Não existe um corpo sem braço. Não existe um corpo sem um pescoço. Não existe um corpo sem uma cabeça. Não existe um corpo sem as pernas. Por isso que ele é a cabeça do corpo da igreja. Somos a igreja de Jesus do século 21. E a sua necessidade precisa ser a minha necessidade. E a sua vitória é a minha vitória. A tua necessidade é a minha necessidade. Porque a partir do momento que eu não quero entender a tua dor, algo de errado está em mim. Então, de fato, eu ainda não entendi a unidade da igreja. Versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Meus irmãos, no livro do Gênesis, quando Satanás ele destruiu aquela família, Deus tinha dado o governo a Adão. Deus deu o governo a Adão. Adão, o governo é teu, é seu. É você que vai cuidar desse jardim. É você que vai cuidar da sua família. É você que vai cuidar de tudo isso que eu criei para você. Mas a Bíblia diz que
Satanás, ele conseguiu ludibriar Eva, dizendo desta forma: Deus, ele sabe, no dia em que você comer desta árvore, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Deus nunca disse isso para Eva. E Adão estava do lado de Eva. Adão estava ao lado de Eva. E quando Eva comeu do fruto da árvore, que normalmente algumas pessoas dizem que é uma maçã, mas a Bíblia não relata o fruto. Mas quando Eva comeu do fruto, ela deu ao seu marido. Então, supostamente, Adão estava ao lado de Eva. E eles comeram do fruto proibido. E, infelizmente, ali quebrou-se um pacto, ali quebrou uma aliança, mas ali foi lançada uma promessa, uma profecia, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E do livro do Gênesis até o livro de Malaquias, todos os homens e mulheres de Deus falaram que um dia Jesus ele viria. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, 1 Crônicas, 2, todos os homens, inclusive até os profetas maiores e os profetas menores, falaram que um dia Jesus ele viria. Até o próprio Malaquias, que nós usamos muito para fazermos referência acerca dos dízimos e das ofertas, o próprio Malaquias também falou de Jesus. E Jesus ele já havia sido profetizado na plenitude dos tempos. Até que chegou Mateus, e entre o livro de Mateus e Malaquias, existe uma página branca, que é o ano do silêncio, o ano que Deus não falou com ninguém. Deus ficou mais de 400 anos sem falar com ninguém na terra. E depois Deus ele levantou um caniço agitado no deserto. João Batista veio pregando uma palavra de arrependimento. E ele dizia, não para vocês, mas para aquele povo, naquela época, raça de víbora, que vos induziu a fugir da ira vindoura, produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Eis que o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, será cortado e lançado ao fogo. E veio João Batista pregando no deserto. Ninguém quer pregar no deserto. Todo mundo só quer pregar na cidade, no local onde tem mais um engajamento com as pessoas. Mas a mensagem de João Batista era tão cristocêntrica que as pessoas confundiam ele com Jesus. E ele dizia, eu não sou Cristo, eu sou apenas o enviado dele, eu sou apenas aquele que está falando da plenitude daquele que lá no livro do Gênesis ele viria, e afinal ele já veio e ele está aqui no nosso meio, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta era a mensagem de João Batista. E Jesus ele veio nesta plenitude, sendo profetizado por várias pessoas. E quando ele veio, quando ele pisou na terra de Israel, quando ele foi batizado por João Batista no rio, João Batista disse, não, mestre, eu é quem preciso ser batizado pelo Senhor. Jesus disse, calma, rapaz, deixa, isso é necessário para que se cumpra toda a justiça. E quando Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, a Bíblia diz, quando ele saiu do rio, ele viu o Espírito Santo descendo sobre ele e os céus se abrindo sobre ele, e uma voz dizia, eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus ele veio na plenitude dos tempos, todas as palavras catalogadas, proferidas a Jesus
todas se cumpriram, todas, nenhuma delas escapou, todas se cumpriram em Jesus. Para que se cumprisse isso aí, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Por isso que hoje nós entendemos que salvação só em Jesus. Salvação só em Jesus. E ele mesmo disse que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Salvação para a tua vida, salvação para a minha vida, salvação para a tua família. Só existe um, que é Jesus. Salvação só há em Jesus. A Bíblia diz que o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Versículo 20, irmãos. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. O sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todo pecado e de toda a injustiça. O sangue de Jesus te purifica nesta noite. O sangue de Jesus me purifica nesta noite de todo pecado e de toda a injustiça. Se a igreja está hoje de pé, é porque o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Se eu estou de pé, não é porque eu tenho benesses. Se eu estou de pé, não é porque eu tenho o conhecimento da palavra. Não é nada disso. Se eu estou de pé, é porque o sangue de Jesus um dia me alcançou aqui nessa igreja, quando eu confessei-o como meu único e suficiente Salvador. E Jesus, ele é suficiente para a minha vida, e eu espero também que seja suficiente para a vida de vocês. Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Eu não poderia deixar de perguntar nesta noite se tem alguém aqui que reconheceu que precisa de Jesus, que reconhece que a solução para a tua vida, assim como um dia eu reconheci, assim como tantos outros reconheceu, assim como o Ivo um dia reconheceu que a solução da vida dele estava em Jesus, que Jesus poderia transformar a vida dele. E se rendeu. E nos rendemos. Quantas pessoas aqui já se rendeu a este Jesus que transforma? E se você está aqui nesta noite, você quer tomar essa decisão, você está decidido, decidida, você quer mudar de vida, você não está, sabe, o que você tem vivido, você está cansado, cansada, você quer uma nova perspectiva de vida, você quer uma transformação, esta é a noite. Se você quer vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Essa é a noite. Jesus, ele deixou toda a glória dele. Deus, ele fez tudo perfeito. O mundo está assim hoje, não é por culpa de Deus. A vontade de Deus foi nos colocar no paraíso. O plano foi esse. Agora, quando o pecado entra, ele arruinou tudo. Só que Deus não desiste de nós. E deu o que ele tinha de melhor, Jesus. E aí Jesus deixou a glória dele no céu maravilhoso, que um dia eu e você iremos lá. Glória a Deus. Deixou a glória dele, veio a este mundo só para nos resgatar, nos redimir, como foi dito. Mas isso só pode acontecer agora, se você decidir. Porque eu já decidi por isso. Sou besta. Quantos aqui já decidiram por isso? Reconhecendo que é o melhor.
reconhecendo que não há outro, não há solução, não há plenitude de vida. A plenitude de vida está nele. As pessoas hoje em dia, elas buscam, sabe, às vezes na bebida, em tantas outras coisas, em festa, em tantas outras coisas, elas vão buscar um vazio que somente Jesus preenche. Plenitude só nele. Não existe outro. E se você está aqui nesta noite, e você está decidida a mudar de vida, vem aqui à frente. Ou então, se não quiser, levante as mãos daí onde você está. Não tenha vergonha. A palavra diz que quem confessa a Ele no meio dos homens, Ele um dia vai nos confessar diante de Deus. Vai dizer: este aqui é meu, esta aqui é minha. Não se envergonhe disso. Nós não podemos nos envergonhar de nos render diante de alguém que nos deu a maior prova de amor. Nunca ninguém vai demonstrar um amor como ele demonstrou naquela cruz. Este é o teu momento, essa é a tua hora. Eu não vou insistir, porque Jesus não é mercadoria barata. Na verdade, quem deveria estar correndo atrás dele é a humanidade. Mas mesmo assim, como foi dito, um Deus que é grande, que era desde o início. Quem o criou? Mas mesmo assim, ele se faz pequeno. Jesus se diminuiu para caber dentro do meu e do seu coração. Tem alguém aqui? Levante uma das suas mãos. Senão, eu espero que você tenha essa oportunidade de fazer. Se quiser depois procurar alguém, eu quero aceitar. Eu fiquei meio assim, constrangido com vergonha, mas eu quero aceitar. Procure alguém, não saia daqui sem receber essa oração, sem confessar. Não faça isso, aproveite a oportunidade. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que nós temos de poder hoje viver esta comunhão com Jesus. Porque os nossos pecados um dia nos afastavam de poder ter esta comunhão, de poder ter esta plenitude em nós. Mas Jesus, ele se colocou para nos reconciliar com Ele, nos reconciliar contigo, ó meu Pai, para hoje a gente poder ter esta plenitude que só em Ti nós encontramos. Obrigado, obrigado por enviar Jesus, obrigado por Ele poder se colocar para transformar a nossa vida, que nós estávamos, meu Senhor, como ovelhas, meu Senhor, indo para o matadouro. O nosso destino era a morte eterna. Mas Jesus se colocou, pagou o preço para nos resgatar. E nós te agradecemos por isso. Pai, eu te peço, Senhor, por essa pessoa que está aqui nesta noite e que entendeu e que quer essa transformação, mas ainda talvez não tenha coragem ou talvez pense que vai perder algo neste mundo que não tem nada para oferecer. Que o teu Espírito possa dar a essa pessoa a oportunidade de tomar essa decisão ao teu lado. Convence, porque só o Senhor, Espírito Santo, pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor possa dar esta oportunidade a esta pessoa para assim fazer. Pai, quanto a nós, que o Senhor a cada dia nos dê, Senhor, esta certeza. A cada dia o Senhor nos move, meu Senhor, a sermos instrumento neste ministério da reconciliação. Que a cada dia, meu Senhor, como foi dito no momento missionário, a gente possa aproveitar as oportunidades para falar de Jesus, o maior presente, o plano melhor. Não existe um plano melhor de salvação a não ser Jesus.
e que possamos a cada dia nos despertar para sermos este instrumento para levar a salvação a todos aqueles, meu Senhor, que necessitam, a humanidade, porque a solução está em Jesus. Pai, toma o teu filho, Ivo, continua abençoando ele poderosamente, continua usando ele, meu Senhor, com poder e grande glória. Ô Pai, toma a família do teu filho, abençoa. O Senhor sabe, Senhor, quais são as necessidades dele como família, como provedor da sua casa. Que o Senhor o abençoe poderosamente em nome de Jesus. Toma cada um aqui presente, o Senhor sabe também da necessidade de cada um. Aqueles que estão enfermos, traz a cura. Aqueles que estiver triste, traz a alegria, porque Jesus é a solução. Aqueles que estiverem, meu Senhor, precisando, meu Pai, de uma resposta, que o Senhor traga esta resposta para esta pessoa, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Continua conosco, nos leva em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana na tua presença, meu Pai. Que a cada dia possamos te servir mais. Que a cada dia possamos nos render mais diante da tua presença, diante do teu senhorio, Pai. Em nome de Jesus. Nos leva em paz, nos livra de todo o mal, dos acidentes e incidentes, do homem mau, sanguinário, roubador. Toma conta, Pai, da nossa família, que possamos chegar em casa e encontrar a nossa casa em paz. Faz isso, Pai. E que o grande amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho, as unções e as santas consolações do Deus Espírito, seja sobre cada um de nós, desde agora e para todos, sempre. Amém. Vão em paz e tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.